gente! Estamos no ar, sejam muito bem-vindos à jornada do Liberte-se da Ansiedade. Eu sou Bruna Gallert e eu tô aqui para uma jornada de 3 dias com vocês, onde eu vou mostrar como pessoas com alto nível de ansiedade podem aprender a dominar essa emoção e se livrar das crises de pânico, das crises de ansiedade, sem precisar usar remédio antidepressivo e ainda voltar a viver normalmente, cuidando da sua família, da sua casa, dos seus filhos, conseguindo sair para trabalhar sem medo. Imagina aí conseguir voltar a passear, viajar de carro, de avião, sem ficar presa naqueles pensamentos de que alguma coisa de muito ruim vai acontecer. É bom demais, não é verdade? Mas eu também quero começar fazendo uma pergunta. Da onde que vocês me assistem? Coloquem aí nos comentários, escrevam aí no chat de que cidade vocês falam, para a gente já ir se conhecendo. Gente, tem galera do Brasil todo, desse mundo afora, né? Vão colocando aí a cidade de vocês e já me digam uma coisa. Quero saber, sejam sinceros. Vocês gastam tempo se imaginando curados? Livre da ansiedade? Curada da ansiedade? Sabia que é bem importante a gente usar a nossa imaginação para idealizar as coisas que a gente quer? Sabia? Porque a ansiedade, ela usa muito a nossa imaginação, só que é o contrário, para ficar imaginando um monte de coisa ruim. Na verdade, a gente passa horas imaginando o caos, os perigos, as preocupações, e tudo isso parece ser tão real que a gente até acredita em tudo que passa na nossa cabeça. E eu percebo quando eu converso com vocês que vocês pouco pensam sobre as possibilidades boas. Estão sempre pensando nas possibilidades ruins. E às vezes a gente nem quer imaginar, com medo de se frustrar, caso aquilo que eu imaginei não aconteça. O medo da frustração, não é verdade? Então, bora treinar isso, porque dá até um alívio na mente. Ficar se imaginando sem ansiedade. Faz esse exercício agora, bora? Todo mundo. Fecha os olhos. Respira fundo. Solta devagarinho pela boca. E eu quero que agora tu imagine como que era a tua vida antes da ansiedade. Antes da ansiedade tomar conta, vai. Respira e lembra como que você saía de casa sem medo, dirigia, andava pela rua, conversava com as pessoas, ia no shopping. Idealiza aí você falando com todo mundo. Era assim? Se você não era assim, comece a idealizar agora essa pessoa. Essa pessoa aí que sonha alto, grande, que quer conquistar as coisas, enfrentar o mundo com coragem, com ousadia. Traz isso agora para a tua memória, usa a tua mente agora para isso, vai. Respira fundo e relaxa. Vai, mexe os ombros. Nem doeu, né, gente? Nem doeu pensar, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Essa pessoa é você, sabia? Por mais que a tua mente te diga que você era assim, ou que você nunca vai conseguir ser assim, não acredita. Porque essa pessoa forte que você estava aí relembrando, ela é você. Essa pessoa que você estava aí idealizando também pode ser você. Pode ser que hoje você não esteja assim, mas eu tô aqui para te ajudar a retomar a tua verdadeira identidade. O seu eu que não cai nas mentiras aí da tua mente. Os pensamentos da ansiedade, eles são peritos em criar um monte de mentira na nossa cabeça e a gente acaba acreditando, caindo nas ciladas, nas armadilhas dos pensamentos e a gente acaba vivendo uma falsa realidade. Então eu quero dizer que bom que você chegou até aqui, porque nesses dias eu vou te ajudar a desmentir esses pensamentos.
Eu vou te ensinar aí com técnicas rápidas, práticas, que vão te ajudar a avançar e você vai conseguir aí retomar a segurança de quem você realmente é. E eu sei que agora vocês podem até estar pensando assim, será mesmo? Ô, Bruna, eu sou assim há tanto tempo. Eu já tentei de tudo, minha filha, nada mudou. Eu vivo com muito medo. Eu não sei se eu vou ficar livre disso. Eu sei, deixa eu te dizer. Eu sei porque eu já estive aí no seu lugar e provavelmente eu pensaria do mesmo jeito que você, porque eu também já pensei assim. Mas se eu mesma não tivesse me curado da ansiedade, do medo de sair de casa, medo de todos os lugares, se eu também não tivesse visto muitas pessoas se libertando de verdade, se eu recebo, gente, tanta história de melhora todos os dias, na vida de um monte de gente. Eu também acharia que isso é super impossível, se eu fosse como você. Que não existe cura para isso. Porque o pensamento que passa na mente de quem está sofrendo de ansiedade é assim, ó. Eu acho que eu vou enlouquecer. Eu acho que eu estou morrendo. Eu devo estar com alguma doença rara, grave. É ou não é? É uma catastrofização, eu sei. Gente, eu conheço muito bem esses pensamentos e parece que eles não vão sair da nossa mente. Mas eu tô aqui hoje, nesse primeiro encontro de jornada, para te dizer que é possível sim se libertar da ansiedade, mesmo que você acredite que já tenha tentado de tudo e que nada deu certo. E olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu mostrar. Eu sei que essa proposta está parecendo muito boa, é surreal, é muito bom para ser verdade, eu sei. Talvez você pense até assim, ô Bruna, tu não sabe a metade das coisas que eu já vivi. E você tem razão de pensar isso. Mas o que eu sei é que eu passei por esse processo de me libertar da ansiedade. E hoje eu acompanho inúmeras pessoas nessa jornada. Pessoas assim como você, que estavam completamente desacreditadas, que não sabiam mais o que fazer para se livrar desses medos. E eu quero te mostrar como que elas estão hoje. Então, ó, presta muita atenção. Eu era uma pessoa que não saía sozinha, não me exercitava, tinha muito medo de estar sozinha, tanto em casa quanto fora, principalmente na rua. Durante um período longo da minha vida, eu tive muitas crises de ansiedade. Eram horríveis, assim, eu tinha taquicardia, eu tinha dor no peito, eu tinha crises de choro, náuseas muito fortes. A sensação era que eu iria morrer. Eu tive uma crise de pânico indo no trânsito, né? E aí começou por aí. Então, cada vez que eu tinha que ir fazer isso ou sair de carro, eu já começava a passar mal. Então... Levava os meninos pro colégio e voltava e deitava no sofá, porque eu pensava assim, nossa, eu tô com fraqueza, se eu ficar em pé eu vou desmaiar. E eu ficava deitada ali, sem fazer nada, só deitada. É uma coisa que paralisava total, não conseguia mais sair sozinha, às vezes não conseguia nem ir até, sei lá, a esquina sozinha, eu já pensava, vou passar mal, vou morrer, entendeu? Vou infartar, sei lá, eu pensava só coisa ruim. Porque assim, eu tava em casa e sentia como se fosse um desastre, mas você olhando não via nada. Mas na minha mente já mostrava, tipo, que eu tinha muitos sintomas físicos. E eu sempre ia para o pronto-socorro, sempre, achando que estava tendo um infarto, ou tendo um AVC, taquicardia, tremores, enxaqueca, né? Todos esses sintomas. E aí chegava lá, não era nada. Eu achava mesmo que eu ia morrer, né? O coração estava quase saindo pela boca. E aí eu já pensava assim, tem alguma coisa na minha cabeça. Deve ter um tumor na minha cabeça. Sim, claro. Mais impactante é achar que eu nunca poderia sair desse estado. E achava que deveria viver assim.
Hoje em dia eu já consigo sair, eu saio sozinha, eu vou até a academia, eu me exercito, eu sou outra pessoa. O programa para mim hoje realmente é o nome dele, né? Liberte-se, é o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo liberta de uma prisão que eu achava que não tinha saída. Eu achava que eu ia ter que ficar nessa a vida toda, tomando remédio em pronto-socorro. E não é assim, né? Então, eu estou aprendendo, me conhecendo, cuidando de mim, que aqui o Liberte-se é real. Não é mais um curso. Ele é uma mudança. E daí já me inscrevi no programa, né? Falei assim, ué, que é isso? É isso, Glória! É agora, achei, né? Um pote de ouro. Eu consigo fazer coisas que eu não fazia, tipo dirigir. E na vida, né, Bruna? Tudo é diferente. A gente começa a perceber as pessoas diferentes, as coisas que eu não conseguia compreender. Hoje eu já compreendo com bastante facilidade, entendeu? Eu não sei, a gente fica liberta, livre. É uma coisa assim que não... É um sentimento que não consegue explicar. Eu posso dizer que eu sou uma outra mulher depois do Liberte-se da Ansiedade. Hoje eu me considero uma pessoa independente e normal, que eu não me considerava normal. É uma coisa assim que é só indo pra ver, só entrando ali, acho que vale muito a pena. Eu consigo melhorar as crises quando ela vem, não deixo me levar, né? Eu sei que aquilo ali não tá conseguindo enfraquecer. Eu consegui identificar o gatilho, consegui primeiro sair da crise sozinha, sem ir pro pronto-socorro, sem ligar para minha irmã, pro meu pai, e consegui identificar o gatilho. Ah, meu Deus, mas eu fiquei muito emocionada. Aí eu choro, né? Eu vi que é possível a gente vencer todos esses sintomas, que com tudo que eu aprendi, eu consigo controlar minha respiração, eu consigo controlar os meus pensamentos. Então, assim, eu definitivamente tenho a Josi antes do Liberte-se e depois. Gente do céu! Vocês perceberam quantas pessoas passaram pelo mesmo desespero que eu e você? Não é só você que sofre alucinadamente. Não é só você que tem pensamentos assustadores e vergonhosos, às vezes até de contar. Outras pessoas também enfrentam desafios bem semelhantes aos seus. Mas vocês também viram o relato das pessoas que conseguiram se libertar e as que estão avançando, né? Cada dia num processo de melhora, de cura, de libertação, se livrando da ansiedade e voltando a fazer um monte de coisa que elas já não faziam mais. Então, é possível, sim, e eu quero te explicar como que funciona esse processo. Do mesmo jeitinho que eu expliquei para elas, e para vocês entenderem bem, é importante você saber como que eu construí tudo isso. Como que eu cheguei até aqui? Porque eu sei que vocês se identificam bastante comigo, e a grande verdade é porque eu já senti na pele o que vocês também sentem. Né? Toda a ansiedade e o ataque de pânico, ele sempre tem início em alguma história de dor que a gente viveu, sabe? Alguma memória traumática ou de algo que a gente se assustou, ou que te fez sentir muito medo, ou que você se sentiu muito ameaçada. Pode ser algo que te disseram e você acreditou e isso te causou muito medo. Você sabe identificar qual foi o motivo que começou a causar tudo isso em você? Qual é a sua história de dor? O que motivou esse estado de medo? A minha história, ela é bem resumida assim, Quando eu lembro de minha criança, eu lembro que eu já era uma criança mais assustada, medrosa. Eu já avaliei isso em mim mesma. Mas conforme eu ia crescendo, eu percebia que algumas coisas melhoravam, outras nem tanto, mas eu me considerei assim uma adolescente normal, alegre, vivia livremente, eu sonhava muita coisa, eu era bem animada, que nem eu sou hoje. Na verdade, hoje eu acho que eu sou bem mais animada. Mas eu tinha 16 anos quando tudo mudou e aqui foi a minha ruptura. Eu morava numa cidadezinha bem pequena no interior do Rio Grande do Sul. E é claro que eu nunca tinha ouvido falar
de ansiedade patológica, muito menos de pânico. Quando eu tinha 16 anos, os meus pais anunciaram a chegada de um bebê, uma nova gravidez. Só que poucos dias depois que o meu pai deu a notícia, ele adoeceu. E ele ficou mal muito rápido. A gente não teve tempo para fazer muita coisa. Quando a gente descobriu um tumor no cérebro do meu pai, foi tudo absurdamente rápido. Sabe? Aquelas doenças galopantes que quando a pessoa descobre já está na fase final, não tem muita coisa, não dá tempo de fazer nada. Só que eu era muito, mas muito apegada ao meu pai. Ele era um cara incrível. Eu amava ele muito. E ainda amo, né? Então, aquela notícia estava mexendo em toda a minha estrutura como pessoa, como adolescente. As minhas emoções, elas perderam o rumo. Eu não sabia decifrar mais o que eu estava sentindo. Então, aqui começou a mudança na minha estrutura. Meu chão, ó, abriu. Eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido. Eu estava vivendo um trauma, um verdadeiro trauma na minha história. E você que está aqui comigo, se lembra de algum trauma? Alguma ruptura? Alguma história dolorosa na sua vida? Alguma perda? Às vezes algum abuso? Algum tipo de violência que você tenha vivido? Física, psicológica? A nossa ansiedade, o medo, elas aparecem, esse medo e essa ansiedade excessiva, elas vêm da nossa história de vida, de como que a gente se organizou dentro desses quadros de dor. Então, no processo do luto, eu não queria sofrer, porque a minha mãe estava grávida, lembra? E eu não queria que aquela situação piorasse. Eu fazia qualquer coisa para que toda aquela dor acabasse. Inclusive, minha gente, fingi que eu não estava sofrendo. Então, eu comecei a engolir o choro, eu não demonstrava para ninguém que eu estava mal com a morte do meu pai. Sabe? Sabe aquele fingimento de ser uma pessoa forte? Aquela pessoa que sorri na frente de todo mundo, finge que tá ótimo, que tá tudo bem, só que na verdade por dentro tá tudo péssimo, tá tudo destruído. Essa era eu. Infelizmente. Eu sorria o tempo todo, eu fingia tranquilidade, aceitação, eu tô bem, família tá super bem, foi melhor assim, eu entendo. Pura mentira. Quantas vezes a gente abafa a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso sentimento por causa dos outros? Ou para proteger alguém, ou para se fingir de forte, ou para não preocupar os outros. A gente desrespeita as nossas dores, as nossas lutas, o nosso luto, e a colheita desse desrespeito se chama pânico. Literalmente. Uma hora ele chega. De repente, o medo e a tristeza reprimida, aquele choro travado, começou a aparecer aonde? No corpício. De repente, aquele sorrisinho, ele já não aparecia mais. Porque eu já não conseguia mais segurar o meu desespero interno. As minhas emoções, elas começaram a aparecer fisicamente no meu corpo. O coração acelerava, a tremedeira, a mente o tempo todo me dizendo que eu estava morrendo, eu suava, calafrio, formigamento. Era um desespero que não tinha tamanho. Muita sensação de morte. Se você sente esses sintomas, saiba que isso é a maneira que o teu cérebro encontrou de te avisar que a tua mente está doente. Só que você, que nem eu, acha que o corpo é que está adoecendo. E aí o que a gente faz? A gente corre para o cardiologista para entender aquele coração acelerado. Corre para o neurologista, no gastro. E sempre está tudo bem nos exames, não é assim? Eu sei, eu passei por todos eles. Porque o que está doente, gente, de verdade, são os nossos pensamentos, as nossas emoções. Aquilo que você fica imaginando aí na sua cabecinha. Você está sem saúde mental. Sabe como eu sei disso? Porque chegou uma hora na minha história com a ansiedade
que não importava mais o lugar que eu tivesse, ou com quem eu estivesse, ou ainda o que eu estivesse fazendo, o que eu fosse fazer. A qualquer momento, o desespero, ele batia. A crise vinha, me inundava e eu só achava que eu estava ficando louca, completamente louca, porque eu perdi o controle de tudo. Eu só queria sair correndo, gente, eu fugia. Eu queria encontrar um lugar seguro para tentar me acalmar. Eu queria ir para o hospital e que alguém me internasse e só me deixasse sair de lá curada. E acreditem, eu ainda segurei tudo isso sozinha, ó, caladinha, sem falar nada para ninguém. Eu sofria quietinha, morrendo de medo do que as pessoas iam dizer de mim. O que elas vão pensar? A Bruna ficou doida. Só pode. Enlouqueceu de vez. Ou tá querendo chamar atenção. Vocês se identificam também com esses pensamentos? Isso também passa aí? Me contem aqui nos comentários, pra gente já ir se identificando, gente. Era assim com vocês também? Olha, quanto mais calada eu ficava, mais doente a minha mente ficava. Vocês já ouviram uma frase assim? O corpo fala aquilo que a boca não fala. De repente eu sentia tudo de ruim em mim. Eu comecei a desenvolver, além da ansiedade, do pânico, uma doença chamada agorafobia. Medo dos lugares, medo de ter crise na frente das pessoas. Então, aonde eu ia, eu tinha uma crise, lá eu não retornava mais, porque eu achava que o local é que me fazia mal. Tive uma crise na faculdade, tranquei o curso. Tive uma crise no trabalho, pedi demissão. Outra vez eu tive uma crise dentro do ônibus da minha cidade, então eu não pegava mais ônibus, eu não ia mais para lugar nenhum. Tive uma crise na rua, me tranquei em casa, então eu já não saía mais de casa. Literalmente eu me tornei uma prisioneira de mim mesma. Eu senti tudo que vocês sentem, gente. Tudo que vocês relatam. Eu tinha medo de lugar cheio, de lugar vazio. Eu tinha medo de ir para a igreja, eu tinha medo de morrer toda hora. Medo de doença, medo de ficar louca, medo do que o meu corpo estava sentindo, tinha medo de desmaiar, eu tinha medo dos sintomas, eu tinha medo das dormências. O meu pensamento estava sempre acelerado, negativo. Eu tinha medo do final do dia, sabe? Quando o sol está se pondo, eu tinha medo de absolutamente tudo. Eu tinha muitos medos até de orar. A minha mente ficava confusa. Tudo isso foi me dominando até o momento que eu paralisei totalmente e eu não saía mais de dentro do meu quarto, eu me fechei. E eu só pensava, game over. É o meu fim. Não tem mais saída. Para mim, acabou. Eu demorei para entender que eu estava doente, paralisada no medo, no desespero dos meus pensamentos. Até o dia que eu consegui falar e pedir ajuda. Socorro! Eu demorei muito. E eu paguei o preço dessa demora, viu, gente? Por favor, não se demore se esse também é o seu caso. A gente paga um preço alto por querer resolver tudo sozinha, por achar que dá conta de tudo, porque se eu falar ninguém vai me entender. Na verdade, ninguém me pediu para não sofrer a morte do meu pai. Ninguém pediu para eu ficar quieta. Ninguém me pediu para não chorar, para calar minha dor na marra. Foi uma escolha minha e eu paguei o preço de tudo isso. Talvez vocês me olhando agora nem imaginem, né, que eu era tão parecida assim com você, que eu tinha as mesmas sensações e medos que você. E eu faço questão de contar, sem medo nenhum, para você criar boas expectativas. Porque olha onde eu tô hoje, né? Naquela época de pânico, eu também sonhava como que eu ia fazer para ficar livre disso. Como que eu vou voltar a ter minha vida normal, conseguir sair de casa, enfrentar os problemas. Eu queria conseguir voltar a sorrir. Queria aproveitar um passeio sem ficar calculando as possibilidades ruins, aonde tem um hospital perto, aonde não tem. Eu também queria voltar a dirigir um carro, viajar, ter meu namorado, construir minha família, fazer uma faculdade, ter filhos. Nossa, eu acreditava que eu nunca ia
consegui conquistar nada disso, porque estava tudo longe de mim. Eu estava completamente presa em mim mesma. Eu já não aguentava mais, eu achava que a qualquer momento eu ia surtar. Eu só queria parar de pensar um pouquinho. Até que um dia, gente, eu lembro que eu estava no meu quarto, deitada na minha cama, o quarto estava todo escuro, apagado, e eu pensei, eu acho que eu não vou conseguir. Estou cada vez pior. E foi aí que eu resolvi pedir ajuda para as pessoas próximas a mim. Mesmo com vergonha, mesmo com medo de falar, eu falei. Medo do que eles iam pensar, se ia me julgar, se não ia, mas eu resolvi falar tudo o que estava passando na minha cabeça porque eu não aguentava mais. O medo, eu sabia que aquele medo não tinha sentido, mas para mim era real, porque eu sentia. E ali, gente, diferente de tudo que eu imaginei que ia acontecer, eu fui super acolhida e a gente foi atrás de ajuda. Minha mãe, minha tia me deram suporte e a gente fez tudo que estava ao nosso alcance. E aí eu comecei a minha jornada de libertação por causa de uma decisão. Quando eu percebi que sozinha não estava dando certo, eu precisava de ajuda, eu precisava de muita ajuda. Foi um processo, não foi fórmula mágica, isso não existe, se estão te vendendo isso é mentira. Foi um processo que me trouxe até aqui, para hoje eu poder estar aqui falando com vocês, podendo ajudar centenas de pessoas a passar por esse processo de cura. Existe uma trilha que a gente precisa percorrer junto. Reorganizar a mente, entender, aceitar a nossa história de vida. Que foi a tua história, do teu jeitinho, que te trouxe até aqui, sabia? A sua dor abafada fez você se cadastrar nessa jornada. E aqui a gente vai parar de fugir dessa dor. Aqui a gente vai aprender a entender a nossa angústia para poder voltar a viver bem. Então, nesse processo, eu resolvi ir a fundo. Eu comecei a estudar cada detalhe da ansiedade, por mais medo que eu tivesse. Gente, eu tinha medo de ler Pânico. Quando eu lia Pânico, eu já entrava em pânico. Mas eu comecei a conversar com as pessoas, com o psicólogo, com o psiquiatra. Eu fiz terapia, faço até hoje. Comecei a estudar psicologia, fui me especializando e tudo isso sem muito recurso. Aqui, suor e labuta, sacrifício. Só que com esse conhecimento que eu fui aplicando na minha vida, eu fui ouvindo outras pessoas que também sofriam de ansiedade. E eu comecei a construir uma nova forma de pensar. E eu comecei a perceber que o que eu compartilhava sobre a maneira de enfrentar as crises e os pensamentos funcionava nelas também. Aí eu percebi que era replicado. Comecei a receber mensagem, agradecimento das pessoas dizendo: Bru, tô sem crise. Como era importante para elas poderem compartilhar comigo esse processo, né? Terem o meu apoio para conseguir avançar. A gente precisa de pessoas. E também, eu não me apropriei do meu diagnóstico, sabe? Que ele dizia que eu ia ficar ansiosa pro resto da vida, que isso não tem cura. Gente, aquele diagnóstico não era eu. Esse diagnóstico não é você. Você pode estar passando por ele, mas ainda assim, ele não te define. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que o meu pensamento naquela época dizia que eu não ia conquistar, eu conquistei. Tudo que a minha mente ficou criando de coisa ruim que ia acontecer na minha vida, não aconteceu. Diferente do que eu estava imaginando, eu me casei. Eu tenho 2 filhos lindos. Gente, eu achava que eu nunca ia nem gerar, que eu não ia engravidar, não. Hoje eu viajo com a minha família sem medo, eu dirijo meu carro, eu dou palestra em igreja, em escola, em empresa. Na internet nem se fala. Assim como eu estou agora aqui com vocês, eu voltei a ser segura de mim, a ter confiança em mim mesma. E hoje eu tenho uma vida com Deus também, claro que me sustenta em tudo, mas eu não me defini por aquele diagnóstico. E é por isso que eu falo, a ansiedade tem cura, eu sou prova disso, e quem me acompanha tem desfrutado dessa libertação. Não significa que a minha cicatriz desapareceu, mas significa que ela deixou de dominar a minha vida. É bem diferente, né? E como é bom, gente, como é leve, como é agradável viver dessa forma, sem acordar de manhã desesperada, já sentindo medo, pensando em que momento do dia que eu vou ter uma crise. Ai, meu Deus, será que hoje eu vou passar mal? Será que eu já tô passando mal?
quero me levantar, isso é muito ruim. Gente, a gente pensa assim, eu sei. E eu quero te ajudar a ter uma vida muito mais tranquila e produtiva. Para você aprender a gastar energia no que realmente importa e não no medo que a tua mente fica sugerindo aí o tempo todo. E o que me move a estar aqui, gente, é ajudar o maior número de pessoas a viver dessa forma, porque eu sei o quanto é triste, o quanto é um cativeiro aprisionador, porque eu senti na pele esse desespero. Eu sei que não é fácil, né? Mas hoje eu quero ser essa pessoa que está te olhando e está entendendo a tua dor. Eu quero ser para vocês a mesma ajuda que um dia foram para mim. Se for para ajudar apenas uma pessoa aqui, só minha, eu vou dar o meu melhor. Se for para ajudar 100, eu vou continuar dando o meu melhor. Se for para ajudar 1000, eu vou continuar, gente, dando o meu melhor, porque Deus me delegou essa missão e eu não tenho nenhuma dúvida disso, de verdade. Eu sei bem o que a gente combinou, então eu quero te ajudar. Fechou? Olha só, agora vamos para as vias de fato. Já arrematei aqui a história, vamos para aquilo que a gente veio aqui fazer. Eu sei que talvez você já tentou aí ficar sem crise, já assistiu vídeo na internet de como melhorar da ansiedade, já tentou parar o remédio e foi pior, tudo voltou como era, ou ficou muito pior ainda, deu tudo errado, né? Talvez você acredite até que já tenha feito de tudo e fica pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Por que não dá certo? Por que não funciona comigo? Bruna, muito legal a tua história, mas só deu certo para ti. Tem jeito para conseguir as coisas. E hoje eu vou escancarar algumas coisitas aqui para vocês, que eu sei que te levam para esse lugar de ansiedade, tá? Esse famosinho ciclo aqui, ó. Hoje eu quero falar com vocês sobre a hora do medo, né? A hora da crise. E eu quero que a gente vá para a prática, tá? Que é uma das coisas que mais atormenta a vida de vocês e que eu sei que assusta muito. Eu acho que praticamente todos os dias eu recebo uma mensagem de alguém me questionando assim, Bru, por que eu sinto tanto medo e tanta ansiedade? E às vezes é até difícil mesmo da gente detectar essas coisas, sabe? Porque depende muito de tudo aquilo que a gente viveu, que você viveu, de tudo que você aprendeu, daquilo que te ensinaram. Depende muito do que fizeram com você e como que você se organizou dentro desses processos. Então, para cada pessoa é uma realidade muito distinta, mas que muitas vezes nos leva para um cenário muito semelhante, né? Que é de ansiedade e é de medo excessivo. E aqui eu quero explicar para vocês como acontece o ciclo do medo e depois disso eu vou ensinar uma técnica de relaxamento para a gente encerrar essa aula, ó, relax, tá? Então, fica ligado aqui até o final. Se você precisa dessa técnica para acalmar a tua mente na hora da crise, então abre agora a tua mente, porque você vai aprender aqui a desbloquear várias coisas que você não conseguia entender, tá? Eu acredito que entendendo como que funciona esse ciclo do medo já é uma maneira bem legal para a gente desmascarar a ansiedade e o pânico, tá? Porque geralmente eles seguem esse mesmo ciclo. Então, presta bastante atenção. E veja bem, o ciclo do medo, tá? Ele sempre começa com o medo de alguma coisa. Aliado aí com a tua mente fértil em catastrofizar as coisas, né? Que às vezes até são simples. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que tu precisa ir no médico fazer um check-up normal, tá? Mas a tua mente fértil começa a imaginar você lá no médico, pegando o aparelho de medir pressão. E aí você já se imagina nervosa, porque vai que a pressão fica alta de repente. Ou você começa a imaginar que o médico vai dizer que você tem alguma doença. E por aí vai. Era só um check-up normal. Quando você menos espera, você desmarcou essa consulta. Ou vou dar uma bela de uma desculpa para faltar esse atendimento. Quem já se viu nessa situação?
Tomou uma decisão antes por medo do que vai acontecer. Escreve aqui no chat quem já fez isso. Escreve, eu já fiz isso. Eu sei, porque vocês me falam muito sobre esses medos de médico, né? Insegurança no resultado dos exames, das doenças. Mas veja bem, o resultado desse pensamento vai gerando tanta insegurança que o seu corpo começa a acreditar que tudo aquilo que tu tá pensando é real. Ele acha que está acontecendo. Tu nem tá lá no médico, mas já tá com a palpitação, ó, antes de sair de casa. Tudo isso porque a tua mente já acreditou na imaginação e agora o teu corpo começou a reagir a essa imaginação. É como se tu tivesse ligado um alarme de incêndio lá no teu cérebro, ó, perigo à vista, entende? Mas na verdade, toda essa cena só tá acontecendo aqui, ó, dentro de você, lá na tua cabeça. Então, isso, gente, a gente chama de distorção cognitiva. Distorção cognitiva, e eu vou te explicar. Como que funciona esse ciclo do medo que te desequilibra e que te perturba, eu sei, todos os dias, tá? Quando tu entender como tudo isso acontece, vai ficar mais fácil para enfraquecer o pensamento negativo que vai surgir, que é esse pensamento que vai te trazer medo, tá? Então, hoje, se prepara para sair aí da ignorância, da ansiedade. Deixa de ser aí manipulada pelo teu medo. Certo? Quando você começar a imaginar os resultados ruins, negativos, que você cria aí na mente, você acaba acionando, gente, a amígdala cerebral. Já ouviram falar? Aqui, ó. Amígdala cerebral. Já ouviram? Não é a amígdala da garganta, é a do cérebro, tá? A amígdala. Essa amígdala aqui, ela está relacionada com o nosso sistema emocional, lá no nosso cérebro. Inclusive, na técnica que eu vou passar para vocês no final da aula, é justamente para acalmar o alarme de incêndio que a amígdala faz no cérebro, tá? Então, fica ligada para o final. A amígdala, ela faz parte do sistema límbico que processa e regula as nossas emoções, principalmente o medo e a ansiedade. Então, é ela que aciona o alerta em você. Lá no seu cérebro, ela fica pulsando e gritando, perigo, perigo. Logicamente, o corpo vai responder com os sintomas, que é a nossa resposta fisiológica natural, porque a amígdala foi ativada. Então, nessa hora, você recebe aí na sua rede sanguínea, a amígdala ativou, ela vai liberar uma dose aí de adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse, o cortisol, para que você o quê? Toma uma atitude diante dessa informação de perigo. Só que nós, na ansiedade, a nossa atitude é, ó, fugir. E aí o nosso corpo ele vai entrar em ação. Suor, palpitação, tremedeira, respiração ofegante, dor de cabeça, tontura, diarreia e por aí vai. Dependendo do quanto que esses pensamentos aqui foram alimentados. Tá dando para entender? Entende agora que aquilo que você sente no corpo, ativação dos sintomas, é uma resposta daquilo que você imaginou. Nem está acontecendo a imaginação que você está tendo e você começa a ter reações físicas no corpo. Tudo por causa de pensamento negativo ruim que te trouxe medo. Olha a importância de cuidar daquilo que a gente cativa e alimenta na nossa mente. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, mas Bruna, eu nem quero pensar nisso, quando eu vejo já pensei. É verdade, são pensamentos que se infiltram na nossa mente e a gente se vê refém deles. Mas a grande verdade é que você não está habituado a dominar aquilo que você quer pensar. O pensamento vem, você se assusta, acredita e fica presa nele, alimentando essa imaginação ruim. Então você vai liberando química neural e o seu corpo vai começar a reagir a tudo isso. Quanto mais o corpo reage, mais você acredita que todos esses pensamentos são reais, tá entendendo? E a gente vai entrando nesse ciclo. Eu quero te alertar que existem maneiras para a gente reorganizar os pensamentos e voltar a dominar a mente. E eu vou trazer tudo isso aqui. É bem interessante, gente, conversar
com pessoas que não sofrem de ansiedade, porque o ciclo delas é diferente. Um dia eu perguntei assim para o meu marido, como que ele reagia quando um pensamento ruim vinha na mente dele? E aí ele espontaneamente me disse, Bruna, eu nem penso nisso. Eu nem dou bola, porque eu sei que não é real. Eu sei, naturalmente. Uma mente treinada a não valorizar o irreal. Né? A não ficar alimentando aquilo que não está sob o controle ou ficar imaginando coisa ruim. E é exatamente isso que eu quero ensinar aqui para vocês. As estratégias para a gente retomar o domínio dos pensamentos. Fechou? Então, depois de entender que os sintomas físicos do seu corpo foram ativados por algum medo que vocês alimentaram, né? Com mais pensamento ruim, isso aí vai trazer resposta no corpo físico. Tremedeira, palpitação, a enxaqueca, dor de barriga, tontura e por aí vai. Na sequência disso, gente, tem uma alteração de pensamento, alteração do medo. Nessa hora, tu já nem se lembra mais do que tu tava com medo, ó. Agora tu tá com medo do que o teu corpo tá reagindo, do corpo tá sentindo. Tu nem se lembra mais desse medo inicial aqui, ó. Tu tá morrendo de medo da ativação dos sintomas físicos. Isso aqui te traz mais medo, né? Tenho medo, um alerta, vem os sintomas para o corpo e eu tenho medo do que o meu corpo está sentindo. Você tem medo dos sintomas e não mais daquilo que a tua mente criou. Aquele primeiro medo inicial, ele é esquecido. E eu começo a me apavorar com a dor de barriga, com a tremedeira. E aí a gente começa o pico da crise, tá? É quando o caos se instala porque você começa a se desesperar com a palpitação, com a tremedeira, com o suor. E quanto mais a pessoa se apavora, mais intensas reações ficam, tá? E aí, de repente, a mente vai sugerir lá um infarto, um desmaio, uma doença grave, um ataque cardíaco fulminante. E isso vai dando mais força para a crise crescer. Vocês conseguem, gente, se enxergar nesse processo? É como se um medo fosse alimentando o outro medo até a gente chegar no ápice. Medo de algo que ativa o seu corpo. Aí você se assusta com a reação do corpo e foca justamente no que ele está manifestando de sintoma. E aí tudo isso aumenta. Só que essas manifestações são o quê? Respostas biológicas naturais, porque é o teu mecanismo de defesa, lá da amígdala. E, gente, eu concordo com vocês. Os sintomas que a gente sente são péssimos, desagradáveis. Mas a grande verdade é que eles não querem te machucar. Eles não querem te prejudicar, mas eles querem te proteger desse monte de coisa que você, bonitona, tá pensando aí na tua cabecinha, essa tragédia. Tá fazendo sentido? Escreva aí no chat para eu saber, gente. Eu quero ler tudinho. Quero saber se vocês estão ligadas nesse ciclo do medo. Vocês vão colocando que depois eu vou ler, viu? Entendam que o medo, ele se alimenta e se fortalece do próprio medo. Sabia? Mais medo, o medo se alimenta do próprio medo. Então, há quanto tempo você sente as mesmas coisas? Há quanto tempo você fica fugindo das mesmas situações? Se você, por exemplo, tem medo de sair de casa, quanto mais desculpa você dá para não precisar sair de casa, mais forte você deixa o seu medo. E aí ele cresce até o ponto que você acredita que esse medo é enorme e que você é, ó, super pequenininha. E a gente vai falar bastante sobre isso no próximo encontro, tá? Tem medo de andar de carro? Então você fica evitando sair de carro. Pronto, alimentou mais o medo. Medo de verificar pressão? Aí quando vê um aparelho medidor de pressão, ó, foge. Ou não quer verificar a pressão. Tudo isso só alimenta cada vez mais o seu medo. Porque, gente, se o fato de não verificar a pressão fosse uma regra para que a sua pressão não subisse, ok. Mas não é porque você tem medo de aferir a pressão que ela vai ficar normal, não. Isso é um erro de pensamento lógico.
Esse medo precisa ser tratado e enfrentado. Quando a nossa mente ela já está tomada por medo, não tem outra alternativa, além de crise, ansiedade, angústia e pânico. Então, a sensação é de que não existe mais solução, que não tem mais saída. E eu não vou ter força para enfrentar isso nunca. Mentira! Bé. Hoje eu quero que vocês saiam dessa aula espertinhos, viu? Parem de ser manipulados pelos próprios pensamentos de vocês. Busquem ajuda para entender cada vez mais. Eu posso garantir uma coisa para vocês. A sensação de romper com a barreira do medo, gente, é uma das coisas mais incríveis que a gente pode sentir. Dá uma energia no corpo quando tu rompe com medo, sabe? Parece que tiram as correntes aqui do teu braço. Eu lembro que eu senti essa sensação quando eu precisei viajar de avião sozinha pela primeira vez. Eu já tinha viajado outras vezes, mas sempre acompanhada. E agora eu ia ter que viajar sozinha. Isso foi, acho que 2010. Eu estava aqui no Nordeste e eu precisava encontrar meu marido lá em Santa Catarina, porque a gente ia tirar férias. Só que ele já estava lá a trabalho, então eu tive que ir sozinha. Meu Deus do céu! Foi o maior desafio, gente, lidar com todos os pensamentos que vinham na minha mente. E se eu não souber fazer o check-in? E se eu errar o avião? E se o avião cair? E se eu passar mal dentro do avião? E se eu me perder? Vejam, gente, que todos os meus pensamentos eram só hipóteses. E se? E se? E se? Sempre catastrofizando o meu próprio passeio, né? Fazendo com que todas as possibilidades fossem muito maiores e mais fortes do que eu. O medo faz isso. Ele maximiza o desastre e, por outro lado, deixa a gente bem pequenininha diante daquela circunstância, daquela adversidade, não é verdade? Então, eu entrei em guerra, gente, contra tudo isso que passava na minha cabeça. E que luta, meu Deus, que luta! A gente, nessas horas, até lembra dos filmes de acidente aéreo. É um caos. A nossa mente, gente, só sabota. Mas eu comecei a combater esse pensamento com outro pensamento. E se eu conseguir? E se tudo der certo? E se a viagem for mais tranquila do que eu tô pensando? E, gente, num primeiro momento, esses pensamentos, eles pareciam bem fraquinhos diante da força dos pensamentos ruins, né? Pensamento ruim parece que vem com toda a força. E os bons parece que ficam fraquinhos, mas eu tive que exercitar. Vocês também sentem isso? Mas eu sentia esses pensamentos, sabe? E no dia da viagem, gente, foi tudo tranquilo. Eu lembro da hora que eu entrei no avião. Eu respirei fundo, eu sentei, eu coloquei um fone de ouvido com uma música que eu gostava. Eu estava toda preparada para aquela situação, sabe? Para enfrentar o momento. Mas eu queria que fosse leve. E aí o avião levantou voo. E quando ele estabilizou lá em cima, eu lembro da minha sensação de alegria, gente. Eu só pensava, eu consegui, eu tô aqui, deu certo. Gente, naquela hora, a pessoa mais forte e poderosa dentro daquele avião era eu. Podia me pedir qualquer negócio que eu enfrentava, porque eu estava confiante no meu potencial. Gente, mas eu sentia uma alegria física, real. Parecia que o que eu quisesse eu alcançaria naquele momento, sabe? Porque quando a gente rompe com medo, a segurança volta. A segurança invade. E eu percebi que eu não precisava de um suporte para fazer algo importante. Isso foi demais. Porque às vezes a gente coloca essa missão na vida de outra pessoa. Ah, eu só vou se alguém for comigo. Não, 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 não. Isso é insegurança gritando desesperada. Você dá conta sim. Trabalha esses medos, essas inseguranças e aprende a romper. Agora imagina se eu tivesse paralisado diante disso e dito assim pro meu marido: ah, não. Sozinha eu não vou, não. Ou vem me buscar, ou alguém tem que ir comigo. Gente, isso ia dar mais força pro meu medo. Isso ia ampliar a minha incapacidade de romper com medo. Talvez até hoje eu só conseguisse viajar com alguém comigo, do meu lado. Alguém que me desse confiança e segurança. Para a ansiedade ir embora, a gente precisa aprender a ser segura com a gente mesma. Seja segura com você mesma.
Ninguém nasceu grudado em ninguém, não. Você é um ser completo, com capacidade, potencialidade para fazer aquilo que você se propor a fazer. O que é que te impede de fazer e conseguir fazer? Se chama medo, insegurança, ansiedade tóxica, pensamento negativo limitante, que fica te dizendo, tu só vai até aqui. Depois disso é demais para tu, hein, Bruna? Você só vai até aqui, você só aguenta até aqui. Então, gente, vamos avançar um pouquinho, né? Para entender sobre esse medo, compreender. A gente está entendendo que a fonte do problema é o medo, a gente já descobriu isso. Agora, para a gente compreender melhor qual gatilho pode estar disparando essa ansiedade, tá? E eu vou lançar aqui para vocês algumas perguntas e sejam sinceros. Quem quiser compartilhar a resposta no chat, fica à vontade, tá? Porque vai ajudar na estruturação da psique. Então me diz aqui. O que é que atemoriza? O que é que atemoriza tanto a tua mente, causando insegurança e uma avalanche de pensamento negativo? Já parou para pensar? O que é que atemoriza aí a tua mente? Foi algum trauma? Alguma situação ruim? Foi algo que fizeram para você? Falaram que você é desse jeito? Quem te fez acreditar que esses pensamentos que você tem são verdadeiros? A gente vai ter que desvendar algumas questões, gente, para a gente poder saber o que é que precisa ser tratado em você, tá? Eu sempre gosto de dizer aqui nas minhas jornadas que eu não faço vocês fugirem do que pensam. Aqui eu ensino vocês a entrar em contato com esses pensamentos para eles pararem de perturbar a vida de vocês. E a gente já viu que fugir do pensamento ruim não funciona, não dá certo. Pelo contrário, a gente fortifica ele. A ansiedade ela é uma resposta emocional de algum perigo real ou imaginário. Por isso que não adianta aí, gente, meter-lhe alprazolam, clonazepam, diazepam, antidepressivo, porque remédio nenhum trata o medo que está aqui, ó. O medo é acionado pelos pensamentos e são eles que precisam de tratamento. Os seus pensamentos, a sua memória, a sua história de vida, os seus traumas, as suas lembranças. É isso que aciona os medos e as inseguranças, entende? Então, primeira coisa, para de fugir disso. Não existe fórmula mágica. Aqui a gente está falando de tratamento e conhecimento específico que vai te ajudar a sair dessa catástrofe. Tá? A ansiedade aparece para mostrar externamente que existe um medo bem grande tomando conta de você aí, ó, dentro da sua cabecinha. Então, faz esse exercício da próxima vez que você sentir ansiedade, para um minutinho. E apenas pensa aí, tá? Quem quiser anotar essas 3 frases, faça isso, porque elas são bem poderosas. Pega aí papel e caneta, anotem aí, ó. Eu sou tão legal com vocês que eu já trouxe até anotada. Mas, ó, vamos lá. 3 frases que eu gosto muito de utilizar para enfraquecer aqueles pensamentos que ficam dominando a tua cabeça. Dizendo coisas ruins e você geralmente acredita neles. Então, pega papel e caneta e anota, porque eu vou cobrar isso de vocês. Tá? Bora lá. Primeira coisa, do que eu tô com medo? Quando o medo vier, o pensamento vier, questiona, do que eu tô com medo? Depois, o que é que está acontecendo agora? Esse pensamento, o que está acontecendo agora? E depois, o que eu posso fazer nesse momento? O que eu posso fazer agora para resolver isso? Pensa no medo e faz essas 3 perguntas. Depois eu quero que vocês observem quantas vezes esse medo ou esse pensamento ruim vai aparecer na tua mente ou na crise de ansiedade. Ele até pode repetir na tua mente, tá? Até que tu encontre realmente quem ele é. Porque às vezes vocês têm medo de coisa lá de trás, bem antiga. Então, a gente precisa saber de que fonte esse medo está emergindo. A boa notícia é que quando você conseguir encontrar o safado, tu vai conseguir confrontar ele e vai perceber que esse medo
não é do tamanho que ele aparenta ter, sabe? É igual eu lá dentro do avião. Imaginei um monte de coisa ruim e nada do que eu pensei aconteceu. Pelo contrário, foi maravilhoso. E vejam bem, eu não estou dizendo que toda vez que você pensar em algo bom, positivo, esse algo bom vai acontecer lindo e maravilhoso. Não é isso. Mas a maioria das vezes, o que acontece é que toda negatividade que a gente fica pensando e idealizando não acontece. Os desastres, as coisas ruins são a exceção. A regra é que as coisas fluam na sua naturalidade. Só que o ansioso foca na exceção. Ele faz da sua exceção a regra. Sempre o pior vai acontecer com ele. Porque ele acredita que algo ruim está sempre prestes a acontecer. Então eu quero trazer a tua mente de volta para a realidade, para aquilo que geralmente acontece. Avião voa todos os dias, normalmente. Centenas de aviões viajam pelo mundo afora. Mas eu penso que justamente naquele dia o avião que eu entrar vai dar ruim. Esse vai cair. A negatividade do ansioso é tóxica. Ele sofre porque ele faz a viagem e nada acontece. E aí ele pensa assim, foi sorte. Então, gente, prestem muita atenção nesse passo a passo, porque ele é bem importante, tá? Vai te ajudar a detectar caso o ciclo do pensamento fique sendo repetitivo. Então, encontrando esse medo, a gente pode pensar sobre ele. Esse medo é algo real ou é imaginário? Ele está acontecendo ou é uma hipótese aí da tua cabeça? Por que ele te leva para esse estado de angústia? Você já tentou enfrentar esse medo? Ou ele só fica aí na imaginação? Eu sei que você quer se libertar de uma vez por todas de tudo isso. Eu sei. E mais uma vez eu tô aqui para te mostrar que é possível. Então, escuta tudo que eu tô te falando. Eu sei que pode ser até difícil para você parar para refletir sobre tudo que eu tô apresentando aqui. Eu também não conseguia, sabe? Quando eu estava cheia de medo. É ruim. Mas eu também amava ouvir alguém que me mostrava assim, tipo, Bruna, vem que vai dar certo. Existe saída, né? Que essa realidade não precisa ser assim para sempre. E eu tô aqui hoje justamente para dizer isso para vocês. Tem saída para tudo isso. Certo? Tem saída. Resumidamente aqui, ó, o que é que a gente viu aqui até agora? O que é que a gente tá vendo hoje? Anotaram isso, né? Você pode estar presa dentro de um ciclo, tá? Ó, medo de alguma coisa que vai acionar o alarme dentro do seu cérebro, que vai ativar os sintomas físicos, que passam a te trazer novos medos, só que agora daquilo que o teu corpo está sentindo fisicamente, ó, mais medo, né? E você se assusta com o que sente, com essas reações, porque o medo vai se alimentando do próprio medo, até que a gente chega no ápice da crise, desse desespero. E a gente só quer que alguém nos salve de tudo isso. A amígdala está aqui gritando, ó, bombando sangue com toda a força do desespero, do perigo que às vezes você só imaginou. Então isso aqui é um ciclo que se retroalimenta. Você se enxerga aqui nesse ciclo? Olha, mas não se esqueçam. Coloque em prática esse aqui, ó, que eu trouxe para vocês, tá? Amanhã vocês têm o dia todo. Se o pensamento vier, vocês têm o dia todo para treinar. Se o pensamento vier, questionem. Porque na quarta-feira eu vou cobrar isso daqui, viu? Quem utilizou dessas ferramentas que eu entreguei hoje, porque é colocar em prática. Tem que colocar em prática. No início parece ruim, parece que não vai fazer efeito, mas lembrem-se que vocês estão desmamando a mente de vocês de um vício tóxico de negatividade. Então isso leva tempo, precisa de resistência, resiliência, tem que fazer acontecer. Eu sei. Eu sei também que hoje eu tô girando chave aqui na cabecinha de vocês, tá? Eu sei que vocês talvez nunca tivessem pensado sobre isso e dessa maneira. E esse aqui vai ser o meu papel aqui. Quebrar paradigmas, conceitos errados, que vocês podem estar muito viciados,
tá? Em comportamentos que vão te levando para o caminho errado, com hábitos de fugir, de pegar o beco, né? Comportamentos que te bloqueiam de avançar, e a gente precisa alterar o ciclo da nossa mente para aprender a enfrentar os gigantes que a nossa própria imaginação cria. Eu adoro dizer que a mente é um campo de batalha, não que isso seja bom, mas aqui na jornada eu vou te ajudar a impactar a tua estrutura mental, né? A transformar a tua vida naquela imaginação boa que a gente teve lá no início da aula, certo? Só que para isso a gente precisa entender isso e colocar em prática os questionamentos. Então, agora vocês já sabem que existe um ciclo repetitivo de medo, de ansiedade. Ficou aí na mente de algum de vocês assim, talvez? Bru, o que eu devo fazer? Tem um caminho, eu vou te ensinar como fazer isso. Nós precisamos entender as estruturas que dão a sustentação para a gente poder sair dessa situação e, de fato, se libertar. Mas não adianta eu querer passar por cima. O primeiro passo é vocês conhecerem e aprenderem a identificar os gatilhos, a entender esse ciclo. E no próximo encontro eu vou ensinar para vocês mais detalhes, com mais ferramentas para a gente continuar esse processo de libertação. Fechou? Lembra que eu disse que a gente ia terminar essa aula com exercício de relaxamento? Bem básico. Só porque falar sobre tantos medos e tantos ciclos, às vezes a pessoa fica mais tensionada. E eu quero trazer para vocês agora uma técnica que é para reprogramar o alarme de incêndio, ó, a poderosa amígdala, tá? Lembra que eu falei que os medos acionam lá no cérebro amígdala? Pois é. Essa técnica é para ajudar a desacionar essa amígdala, esse alarme. Porque quando a gente relaxa fisicamente, os impulsos que aparecem nos nervos aqui dos nossos músculos, eles mudam a natureza dos sinais que são enviados lá para o nosso cérebro. Então, essa mudança, ela traz uma sensação de calma, uma calma física e uma calma mental, tá? Então, quanto mais vocês treinarem essa técnica de relaxamento, é uma técnica de relaxamento com dessensibilização, mais vocês vão aprender a reconhecer a tensão e conseguir alcançar um relacionamento mais rápido, tá? Então, é bom exercitar antes de dormir, né, para relaxar bem, antes de fazer alguma coisa que te deixa mais nervosa, tipo, ai, vou ter que falar com o meu chefe, vou ter que falar com alguém. Faz esse exercício, tá? Seja aí um participante ativo. Pratica aí pelo menos umas 3 vezes na semana essa técnica de relaxamento muscular, tá? Para poder fazer funcionar. Escrevam aqui para mim. Qual é a parte do corpo que vocês sentem mais tensão quando tá numa crise de ansiedade? Escrevam aqui para mim. Qual é a parte? É bem importante, tá? A gente reconhecer as áreas de tensão. Tem gente que vai dizer, Bruna, minhas costas, minha lombar. A gente às vezes não para pensar nisso, né? Porque já tá com tanto medo, mas a ideia é dessensibilizar e enfraquecer o medo. Então, eu quero te deixar mais forte. Pensa aí, aonde que tensiona mais? Aprendam a reconhecer as áreas de tensão. Isso já faz parte do reconhecimento do corpo na hora da crise. A gente precisa saber como que funciona. Talvez você precise aí também fazer as pazes com o seu corpo, né? Ver ele como seu amigo e não seu inimigo, seu rival. Certo? Outra pergunta antes do relaxamento aqui. Quais são os gatilhos externos que trazem mais tensão muscular? Ah, Bruna, eu fico tensa quando eu tô na fila do mercado, quando eu tô no meu trabalho. O que é que acontece no externo que te deixa tensionada internamente? Pensa aí. Pensa e escreva aí no chat. Aí vamos lá. Pega uma cadeira confortável aí na tua casa. Ou se vocês já estão sentadinhos. É o seguinte. Vamos inspirar pelo nariz. Por 5 segundos. E ao mesmo tempo, a gente vai endireitar e vai enrijecer os braços e as pernas para frente. Você não está sentado? Ergue as pernas e os braços e tu vai enrijecer. Aperta toda a tua musculatura. Tanto do braço quanto da perna esticada também, tá?
Quando a gente enrijecer, a gente vai segurar por 5 segundos o ar preso com os braços assim. E depois a gente vai expirar lentamente pela boca. E quando a gente soltar o ar, a gente vai pensar assim, ó, relaxa. E aí nós vamos liberar o corpo, tá? E nessa hora, gente, permite aí que toda a tensão seja liberada no corpo, tá? Na hora que soltar o ar, libera mesmo, tá? Solta geral. Fazer esse exercício pelo menos umas 3 vezes. Fechou? Vamos tentar? Fechem os olhos aí, vai. Eu vou contar. Puxa o ar pelo nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Tensiona braços e pernas e prende a respiração. 1, 2, 3, 4, 5. Solta o ar, relaxa e libera a musculatura. Libera. Como é que estão se sentindo? Escreve aí. Pode repetir aí 3 vezes pelo menos, tá? Esse exercício. Pode ser que algumas pessoas se sintam mais ansiosas, tá, gente? Durante esses exercícios de relaxamento. E isso geralmente acontece porque elas não estão familiarizadas com essa sensação de estar fisicamente relaxada. E às vezes vem armadilha de pensamento na cabeça. Ai, não sei se eu estou fazendo certo, não sei se eu estou fazendo direito. Então, se você notar que ficou mais ansiosa, né? Saiba que isso é normal. Você vai respirar fundo e vai começar o exercício de novo, tá bom? Para ir relaxando a tua musculatura. Esses exercícios, eles devem ser praticados em vários momentos aí do seu dia. Quando não tiver ansiedade ou quando tiver com sintomas leves, tá? A maioria dos exercícios, eles podem ser feitos, gente, de uma maneira bem discreta. Às vezes tu vai estar num lugar onde tem várias pessoas, vai lá, pode fazer de uma maneira bem discreta. O ideal é que você pratique e utilize essa ferramenta, tá? Quanto mais praticar, maior vai ser aí a efetividade, tá? Mais você vai sentir os efeitos positivos da respiração. Estão mais relaxados? Estão aí, ó, soltando, liberando geral essa musculatura? Que aula massa, né, gente? A gente aprendeu aí sobre o ciclo do medo e ainda encerramos com uma técnica de respiração para você enfraquecer as tensões que a ansiedade fica produzindo. E para a gente concluir o que já tá bom, eu vou dar um presente bafônico para vocês, tá? Eu liberei a entrada exclusiva lá na comunidade do Facebook. Liberte-se da ansiedade. Então eu vou pedir para a galera do suporte, coloca aí para vocês, coloca aí, produção, o link para a galera ir lá na comunidade. Vocês vão lá poder trocar informação, conversar, trocar ideia, experiência. Então não percam essa oportunidade de verdade. O link já está no chat. Fechou? Para vocês arrasarem na comunidade exclusiva do Liberte, tá? Já aproveita, gente, ó, coloca aí na sua agenda, no seu celular bafônico aí, o nosso próximo encontro, quarta-feira, às 8 horas. Amanhã vocês estão de folga para praticar o que vocês aprenderam aqui hoje. Mas eu te espero no nosso segundo encontro dessa jornada lacração. Quarta-feira, porque eu quero te ajudar nesse processo, que eu sei que pode mudar e transformar completamente a tua vida. Se você quer voltar aí a dominar a mente, aprender a controlar a sua ansiedade, não falte a próxima aula, tá bom? Beijo no coração, até quarta. Eu fui.